Então, retomando, a gente tinha parado aqui na Declaração Universal dos Direitos Humanos, só para lembrar você que após a Segunda Guerra Mundial, após o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, a humanidade compreendeu de uma vez por todas o valor supremo da dignidade da pessoa humana, ou seja, que aquelas atrocidades não poderiam nunca mais ser repetidas na história do ser humano. O sofrimento como matriz da compreensão do mundo e dos homens veio mais uma vez aprofundar a ideia, a afirmação histórica dos direitos humanos. Então, nós temos aqui a aprovação em 1948 pela ONU da Declaração Universal dos Direitos Humanos como marco inicial dessa nova era de proteção e promoção dos direitos humanos. O momento atual é no sentido que a liberdade e a igualdade saiam do mundo teórico, não é mais só teoria, é concretizar, é sair desse espaço teórico, meramente formal, e se transpor para o cotidiano das pessoas, para a vida real. Não é mais só falar de liberdade e igualdade, é viver, é ter isso como uma realidade, como algo perfeitamente possível. Bom, outro tópico que eu quero conversar com você aqui é a respeito da responsabilidade do Estado em relação a violações por direitos humanos, certo? Bom, a ideia aqui, num primeiro momento, um Estado que violasse um direito de um cidadão de outro Estado ou de um outro Estado, ele era punido, vamos dizer assim, através das chamadas cartas de represália. Ou seja, era um documento que o Estado enviava ao outro dizendo, você me ofendeu, tal, ficava aquela disputa internacional e não se chegava praticamente a lugar nenhum. O fundamento dessa ideia, dessa represália diplomática, é o dever internacional que todo Estado tem de fornecer um tratamento que é considerado internacionalmente adequado aos estrangeiros em seu território. Então, se o estrangeiro está aqui no Brasil, o Brasil tem que oferecer um tratamento que, no mínimo, ele espera que um outro Estado vá oferecer a um nacional seu, a um brasileiro, certo? O dano ao estrangeiro era considerado, então, como um dano indireto ao Estado de nacionalidade daquele estrangeiro. A natureza dessas obrigações de proteção aos direitos humanos consagra o indivíduo como a principal preocupação da responsabilidade internacional por violação dos direitos humanos. Falando sobre isso, vocês lembram aquele episódio que uma turista espanhola foi baleada no Rio de Janeiro e veio a falecer? A ideia da responsabilidade do Estado entra em situações como essas, certo? Bom, após várias tentativas de tentar estabelecer uma codificação, uma normatização a respeito da responsabilidade civil do Estado, somente em 2001 que foi elaborado um projeto. Ainda não temos um tratado, uma convenção sobre isso. Ele possui 58 artigos e está dividido em 4 partes. Eu vou dar uma ideia geral disso aqui para você. Bom, a ideia é que a responsabilidade se justifica pelo fato de todo ser humano ele ter direito de ser respeitado enquanto pessoa e não ser prejudicado na sua existência. Então, ninguém tem o direito de vir tirar algo que é meu, me agredir, me ofender. Todos nós temos o direito, de não sermos prejudicados na nossa existência. Essa é a justificativa. O fundamento da responsabilidade é tão antigo que eu trouxe essa frase aqui latina, ou seja, vem lá dos romanos, Nós temos aqui, alterum non ladere, honeste vivere e sum quique tribuere. Ou seja, não lesar o próximo, viver honestamente e dar a cada um que é seu. Ou seja, é uma ideia tão antiga quanto essa frase latina que vem lá da época dos romanos. Existem alguns elementos para caracterizar a responsabilidade civil do Estado. O primeiro é a ocorrência de um suporte fático, ou seja, tem que ter um fato, tem que ter um acontecimento que gere, então, que seja possível, plausível, se pedir uma indenização por ele. Um nexo causal, uma causa, uma relação de causa e efeito entre o ato praticado e o dano experimentado, além da culpa em sentido amplo da conduta lesiva. Ou seja, eu fiz algo por imprudência, imperícia, negligência, ou mesmo por dolo, certo? Por isso que culpa em sentido amplo, eu quis fazer aquilo, ou eu agi com culpa e acabei causando prejuízo para o direito de alguém. O dever de reparação é imputado a alguém, é a consequência lógica, e não necessariamente ao causador do dano. Então, por exemplo, um agente das forças de segurança pública de um Estado que cause dano a um terceiro, vamos lembrar do caso lá da Espanhola no Rio de Janeiro, o Estado se torna o responsável, não necessariamente o policial, mas em primeiro lugar é o Estado que deve ser responsável por indenizar aquela vítima. Bom, a responsabilidade é algo essencial, Quem causa dano a terceira, a outrem, tem que ser responsabilizado, sendo seu fundamento
o princípio da igualdade soberana entre os Estados. Isso está lá no artigo 4º da Constituição Brasileira, a igualdade entre os Estados, e se o Brasil deseja que o seu cidadão seja respeitado em outro Estado, o Estado brasileiro também tem que respeitar o cidadão estrangeiro que está aqui em território nacional. A responsabilidade, basicamente, ela é dividida em duas grandes áreas, a penal e a civil. A penal ela vai buscar punir, aplicar a sanção prevista na lei penal ao indivíduo que praticou aquele ato de violação aos direitos humanos, e na esfera civil nós temos principalmente, não é a única, mas é a principal, é a indenização, a reposição, normalmente financeira, pecuniária, daquilo que a gente no juridiquês a gente chama de status quo ante, ou seja, de voltar à situação que havia antes da lesão àquele direito ofendido. Alguns elementos da responsabilidade, o fato ilícito, porque se o fato é lícito, se eu estou agindo de acordo com a lei, eu não posso ser responsabilizado, evidentemente, por isso. É composto, então, de um elemento subjetivo e outro objetivo. O subjetivo é a identificação da conduta atribuída a um determinado Estado, já o objetivo é um nexo que há entre a conduta do Estado e a violação da obrigação internacional. Ou seja, o Estado disse que ia respeitar um determinado direito no âmbito internacional e, na prática, ele não respeita esse direito. Bom, o Estado, a imputabilidade dele, enquanto ente público, ele comete atos ilícitos através dos seus agentes. A gente sabe que o Estado é uma abstração, então é através dos seus agentes que ele vai, então, praticar esses atos ilícitos, sendo necessário avaliar quais desses atos podem ou não vincular ao Estado, para daí, então, nós temos a ideia de responsabilidade. O Brasil, quando ratifica tratados internacionais, ele assume uma obrigação perante a comunidade internacional de garantir e respeitar os direitos humanos, devendo zelar para que todos os atos dos seus poderes executivo, legislativo e judiciário, sejam compatíveis com todos os direitos elencados nesses tratados internacionais que o Brasil faz parte. Infelizmente, o Poder Executivo é um dos maiores infratores das regras que ele mesmo se propõe a cumprir. Os agentes públicos desse poder é quem mais violam as regras internacionais quando, de acordo com as normas internas ou de modo ultra vires, atenção para essa expressão latina, ou se omitem injustificadamente ofendendo direitos humanos. Mas, professor, o que é ultra vires? São atos que ocorrem quando o órgão estatal ou o agente excede o limite de sua competência, fixados normalmente pelo Estado. O Estado, pela sua própria conduta em escolher o agente que ultrapassou as competências oficiais do órgão, responde pelas escolhas daquele mesmo agente. Essa é a ideia do ato ultra vires, quando há um excesso na competência fixada pelo Estado. Quanto ao Poder Legislativo, de modo geral, essa violação incorre de modo indireto através da promulgação, da aprovação de leis que violem esses tratados internacionais sobre direitos humanos. Já a responsabilidade do Poder Judiciário, ela é mais incomum, mas pode acontecer também, e ela ocorre em duas hipóteses. Quando a decisão é tardia, ou seja, o Estado demora, o Poder Judiciário demora para dar uma solução jurídica para o caso, ou então quando a decisão judicial viola os direitos humanos acordados pelo Brasil na ordem internacional. Bom, uma outra característica da responsabilidade também civil do Estado é a exigência de esgotamento prévio dos recursos na ordem interna. Não dá de buscar essa responsabilização direto no âmbito internacional. Primeiro, a vítima ou seus herdeiros devem buscar esgotar todas as hipóteses de recursos no âmbito daquele país. Bom, também é dever do Estado investigar e punir dentro da sua ordem, dentro do seu território, entender, investigar, obter provas e punir quem agiu de forma a violar os direitos humanos. Ontem mesmo eu tive notícia que aqueles policiais envolvidos naquele caso da Espanhola, que eu estava mencionando até agora para vocês, tanto que deu tiro que acertou e veio a provocar o óbito da turista espanhola, como que atirou para cima, ambos foram afastados, ambos estão presos nos seus batalhões pelos atos. Mas por que aquele que atirou para cima está preso, professor? Porque também o disparo de arma de fogo daquela maneira também não é um ato, a gente vai conversar mais sobre isso depois, não é um ato admitido pelas diretrizes que tratam do uso da força na segurança pública. Bom, a reparação ela é uma consequência da violação do Estado, e toda e qualquer conduta do Estado infrator para eliminar as consequências do fato internacionalmente ilícito
compreende uma série de atos, inclusive ele se comprometer na ordem internacional a não repetir aquele ato que ensejou essa reparação. O titular da reparação é o indivíduo, é a vítima ou seus herdeiros, certo? A comunidade jurídica internacional, ela também acaba sendo, de certa maneira, beneficiada, mas o titular é um indivíduo, a vítima ou os herdeiros da vítima daquela violação aos direitos humanos. Aqui eu já só trazendo aqui para vocês, reforçando essa ideia, a indenização é devida não ao Estado vítima, mas sim ao indivíduo titular daquele direito protegido, que foi violado por uma conduta imputável ao Estado autor. Os danos morais também são passíveis de obtenção, além dos danos materiais, os danos morais por violação à imagem, à honra, à reputação, ao bom nome da pessoa, ao sofrimento que aquela pessoa experimentou, também são passíveis de indenização. No âmbito internacional também se fala da satisfação. O que é a satisfação? São, por exemplo, pedidos de desculpa, admissão de responsabilidade, declaração de um tribunal da ilegalidade daquela conduta, garantia de não repetição e o pagamento de uma soma simbólica pela conduta feita voluntariamente pelo infrator. Então, dar uma satisfação para a comunidade internacional. Olha, desculpa, erramos. E olha, pode parecer bobo, pode parecer singelo, mas o quanto é difícil você ver um governante ir a público e dizer: me desculpa, errei, prometo não fazer isso novamente. Avançaríamos muito agindo dessa maneira. Existem outras satisfações também: apoio médico, psicológico às vítimas, estabelecimento de datas comemorativas, lembrar aquele episódio para não repeti-lo, também é uma espécie de outra satisfação no âmbito internacional. Existem as sanções também diante do descumprimento de normas ou das obrigações impostas no âmbito internacional, e nós temos aqui a obrigação, ela tem sempre um caráter erga omnes, ou seja, se dirige a todos e não apenas a algumas pessoas. Agora, evidentemente que a gente não pode prejudicar a população daquele Estado através de uma sanção na ordem internacional, certo? Então, pode ser ruptura das relações econômicas e comerciais, tivemos o caso de Cuba, né? Estados Unidos e Cuba, interrupção das comunicações por via aérea, terrestre, marítima e proibição da venda de determinados produtos ao país violador. São formas de sanções na ordem internacional. Bom, uma outra coisa que eu quero conversar com você está estudando, está se preparando direito constitucional, com essas aulas de direitos humanos você vai perceber, nossa, quanto que a Constituição tem de direitos humanos, e é verdade, a Constituição traz uma série de questões objetivamente ligadas à proteção e à promoção dos direitos humanos, e eu quero aqui agora com você traçar um paralelo rápido, singelo, porque o grosso disso você vai ver na aula de direito constitucional, ok? Bom, vamos lá. Antigamente se fazia uma ideia de direitos humanos eram direitos políticos, de participar da formação da vontade política do Estado. Hoje essa ideia está totalmente ultrapassada. Hoje, a ideia dos direitos humanos se volta especialmente à proteção do patamar mínimo de dignidade de todo ser humano em qualquer lugar do mundo, certo? Então, essa ideia de vincular, de dizer que direitos políticos é o mesmo que direitos humanos, já passou, não tem mais lugar. Hoje a gente já evoluiu e muito nessa questão, certo? Bom, os direitos humanos encontram-se espaçados por toda a Constituição. Professor, aonde que estão? No artigo 5º? Não. Eles estão espaçados por toda a Constituição. Eu vou tentar aqui, de forma bem breve, bem singela, fazer um apanhado dos principais direitos humanos dentro da nossa Constituição de 1988, certo? Bom, é importante também lembrar para vocês que a democratização do Estado brasileiro em 1988, ela acabou recepcionando uma série de direitos humanos, e a dificuldade atual não é mais positivar, não é colocar no papel esses direitos humanos, é realmente torná-los plenamente eficazes, ok? Bom, do artigo 1º ao 4º, a Constituição trata dos princípios fundamentais. Então, nós temos aqui uma preocupação do legislador em adequar o texto constitucional brasileiro à realidade internacional dos direitos humanos. A Constituição é de 88. Lembre-se que a Declaração Universal da ONU é de 1948, o Pacto de São José da Costa Rica é de 1969. Então, o momento da construção da Constituição brasileira, ele é um momento muito propício para a recepção desses direitos humanos, certo? Bom, o artigo
o artigo 1º, ele no seu texto, ele vai prever, né, que o Brasil ele se constitui em um Estado democrático de direito. Essa é uma ideia básica, essencial. É um Estado que respeita o direito, ele não está acima do direito. Estado de direito é um Estado que está abaixo, que se submete democraticamente ao direito. E tem ainda, entre outros fundamentos, os seguintes: dignidade da pessoa humana. O inciso 3 do artigo 1º é o pilar fundamental da estrutura jurídico-política brasileira. É a dignidade da pessoa humana. Hoje, essa expressão, dignidade da pessoa humana, ela é, se não a mais, uma das mais utilizadas nas decisões judiciais brasileiras. Então, é claro, é importante, é necessário ter essa ideia de que a dignidade da pessoa humana é o pilar, é a viga mestra da estrutura jurídico-política brasileira. Mas temos ainda também no artigo 1º os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Temos no artigo 3º os objetivos fundamentais, aquilo que o Brasil procura, que ele quer alcançar. Aí eu posso falar para vocês a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, a garantia do desenvolvimento nacional, a erradicação da pobreza e da marginalização, a redução das desigualdades sociais e regionais, e assim como a promoção do bem de todos, sem nenhum tipo de discriminação, especialmente em relação à raça, cor, sexo, origem ou idade da pessoa. No artigo 4º, que trata dos princípios de regência internacional, temos ali alguns princípios propriamente, caracteristicamente, de direitos humanos. São eles, vejam só, lá no inciso 2, a prevalência dos direitos humanos. Pô, é textual. Né? Temos ainda a autodeterminação dos povos, a defesa da paz, a solução pacífica dos conflitos, o repúdio, o nojo, o asco, a aversão ao racismo e ao terrorismo e, por fim, a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Não são todos os incisos do artigo 4º, são apenas alguns que têm relação com os direitos humanos, que é isso que eu quero fazer agora nessa aula aqui com você. Em relação aos direitos fundamentais, há uma discussão. Direitos fundamentais são sinônimos de direitos humanos? Eu entendo que não. Eu diria para você que não. Os direitos fundamentais são aqueles direitos humanos expressamente previstos no texto constitucional. Então, eu posso dizer, professor, todos os direitos fundamentais são direitos humanos? São. Agora, nem todos os direitos humanos se tornaram direitos fundamentais. Então, é importante aí essa pequena diferença. A Constituição brasileira, ela trata os direitos fundamentais como um gênero, né, que admite 5 espécies. São os direitos individuais e coletivos, que estão principalmente, mas não só no artigo 5º, os direitos sociais, os artigos 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, os direitos de nacionalidade nos artigos 12 e 13, os direitos políticos nos artigos 14, 15, 16, 14, 15 e 16 e o direito dos partidos políticos no artigo 17. Tá? Eu acho interessante trazer aqui o caput do artigo 5º, que vai trazer uma ideia que é emblemática e reveladora dessa essência dos direitos humanos. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. São os 5 bens jurídicos tutelados aqui no caput do artigo 5º, que os seus 78 incisos vão destrinchar, vão ampliar em minúcias, certo? Bom, não dá de falar de todos esses 78, essa tarefa eu deixo para o professor de Direito Constitucional, só quero chamar a atenção aqui das ações ou remédios constitucionais, que são formas de proteger judicialmente qualquer violação a esses direitos fundamentais. Então, a gente tem o habeas corpus, associado à ideia de locomoção, liberdade de locomoção pessoal. Nós temos o habeas data, associado à ideia de informação a respeito da pessoa, do indivíduo. Nós temos o mandado de segurança individual e coletivo, associado à ideia de uma violação a um direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Temos o mandado de injunção, que eu vou associar a ele com o problema do exercício de um direito, com a falta da regulamentação de uma norma que me assegura um direito, questão da greve, por exemplo, e a ação popular, que busca anular ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao patrimônio histórico, cultural ou ao meio ambiente. Em relação aos direitos sociais,
O artigo 6º, que está aqui no slide, é o artigo 6º da Constituição. Ele apresenta um rol de direitos sociais, aqueles direitos de segunda dimensão, que são a educação, a saúde, a alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança. Professor, segurança não estava lá no artigo 5º? Estava. Aqui é segurança pública, lá é segurança jurídica. Previdência, que é um direito social que eu só tenho acesso mediante contribuição. Proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados são alguns dos direitos sociais mencionados no artigo 6º. Temos ainda a questão da nacionalidade, artigos 12 e 13, principalmente o artigo 12, que vai falar do direito à nacionalidade, tanto como nato como naturalizado, aqueles cargos que são privativos de brasileiro nato e como se dá a perda da nacionalidade brasileira, certo? Temos ainda no artigo 14 a questão dos direitos políticos, que se dá através de um sufrágio universal, com voto com igual valor para todos, através, né, do voto, do plebiscito, do referendo e também da iniciativa popular. Também a Constituição, ela trata como direito fundamental o direito dos partidos políticos, dizendo que é livre a sua criação, fusão, incorporação e extinção, desde que resguardado a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo e os direitos fundamentais da pessoa humana. O partido político não pode se organizar no Brasil pensando em diminuir, em menosprezar os direitos da pessoa humana. Ao contrário, os partidos políticos devem se organizar pensando na promoção e ampliação desses direitos. Então, tem muito partido aí indo num caminho contrário. Olha, isso aqui não é o professor Botelho que está inventando, gente. Isso aqui está escrito no artigo 17 da Constituição. Ah, eu não acredito nesse professor. Abre a Constituição, lê, você vai ver que isso aqui é o texto da Constituição e eu não estou inventando nada para você, tá? Bom, um outro lugar que também vai aparecer alguma coisa ligada na Constituição aos direitos humanos é a ordem econômica, lá o artigo 170 da Constituição, que vai dizer que a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos uma existência digna, conforme os ditames da justiça social, e vai apresentar ali alguns princípios da ordem econômica. Ainda dentro da ordem econômica, a gente tem a questão da política urbana, de pensar o espaço urbano de uma maneira que promova o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garanta o bem-estar dos seus habitantes. Temos também ainda, né, dentro da ordem social, a questão da política agrária também, que aí é desenvolvida pela União no espaço rural. Na ordem social, entre outros temas, a Constituição trata da previdência social, está aí em debate, né, a reforma ou não da Previdência. Temos a questão da saúde, é outra polêmica muito atual, a judicialização da saúde, está tudo sendo levado, como é que fica a reserva do possível, dá, não dá. A assistência social, educação, cultura e desporto são temas também relacionados aos direitos humanos tratados pela Constituição. Por exemplo, na outra aula eu vou conversar com você a respeito do Estatuto da Igualdade Racial, a capoeira foi reconhecida naquela legislação como um esporte que caracteriza a cultura nacional. Temos ainda a comunicação social, né, as diretrizes e princípios mínimos norteadores dos meios de comunicação no Brasil, a questão do meio ambiente, família, criança, adolescente, jovem, idoso e índios são temas também considerados pela Constituição quando trata da ordem social. Então vejam que os temas de direitos humanos eles estão espaçados pela Constituição, não existe um único núcleo dentro da Constituição brasileira que trate dos direitos humanos, mas eles foram espalhados por todo o texto constitucional. Lembro para você, a Constituição ela tem 250 artigos na sua parte principal e 100 e alguma coisa, eu não sei o número exato, porque tivemos aí agora a emenda constitucional número 99 e o professor, confesso, peço desculpas, não fui lá olhar quanto está, mas são 104, eu acho, o número de artigos no ato das disposições constitucionais transitórias, dando essa ideia, essa visão do impacto dos direitos humanos na Constituição brasileira. Ok? Bom, a Constituição é um texto rígido, mas aberto, dá para ampliar e tem espaço para ampliar a questão dos direitos humanos, e esses novos direitos que estão sendo surgidos deverão ser em breve positivados pelo sistema legal, já que sua supressão poderá causar discriminação, cerceamento de liberdade e redução da desigualdade. A gente está precisando muito conversar sobre direitos humanos.
a nos afastarmos desse preconceito que é direito de bandido, direito disso, direito daquilo, não tem nada a ver, é um direito de todo mundo. Você vai ver numa outra aula, você que está estudando aí agora para um concurso da área da segurança pública, você vai descobrir, inclusive, que há uma série de direitos humanos que vão proteger, sabe o quê? Sabe o quê? A tua profissão. Você, policial, é protegido também pelos direitos humanos. Não te afasta dessa ideia, ela não leva a nada, e a gente temos muito espaço, muitos direitos que ainda precisam ser conversados, debatidos, refletidos e introduzidos no ordenamento jurídico brasileiro. Bom, eu quero conversar com você agora um pouco a respeito da interpretação e da aplicação dos direitos humanos. Chama a atenção, eu costumo dizer nas minhas aulas, que essa capacidade de interpretação é quem separa, é um divisor de águas, do jurista e do rábula. Porque interpretar é ter a capacidade de compreender, de ver, de extrair significados e sentidos daquelas palavras ou expressões que a pessoa, outros ainda não viram. Então, as nossas experiências, as nossas vivências colaboram muito nessa capacidade interpretativa, ok? Bom, o que é interpretar? Para quem não sabe, interpretar vem de uma palavra grega, interpres, quando os gregos sacrificavam animais e tiravam de dentro das entranhas um significado do futuro, uma guerra, uma passagem, isso e aquilo. Hoje ninguém mais sacrifica animais para fazer interpretação, mas a ideia continua muito parecida. Eu vou tirar de dentro da palavra, da frase, da expressão, do vocábulo, o seu sentido, o seu significado. Eu vou dizer o que aquela palavra pretende com outras palavras, de outra maneira. Eu vou compreender o que a norma busca dizer, certo? Então está aqui, ó, esclarecer, dar significado, reproduzir, revelar o sentido de uma expressão, ok? Bom, interpretar os direitos humanos se busca encontrar um equilíbrio entre o direito natural e o direito positivo, tendo como base o quê? A dignidade da pessoa humana. Essa é a ideia central. Então, quando eu interpreto os direitos humanos, eu tenho que interpretá-los tendo com clareza a ideia de dignidade da pessoa humana. Não ofender. Eu não posso ter nenhuma interpretação que vá ofender, reduzir, minimizar a ideia ou o objetivo dos direitos humanos, certo? Bom, na Conferência Mundial de Direitos Humanos de 1993, ficou assentado que todos os direitos humanos são universais, indivisíveis, interdependentes e interrelacionados. No final da Segunda Guerra Mundial, com a tomada de consciência e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, fundou-se a garantia da intangibilidade da dignidade da pessoa humana. Então, essa é a ideia básica. Interpretar os direitos humanos tendo como base, como núcleo, como essência, o princípio, o vetor, a matriz, dignidade da pessoa humana. Não canso de me repetir isso para você. Algumas características dentro dessa interpretação, a gente pode dizer o seguinte, que o direito positivo ele não pode contrariar ou negar vigência aos direitos humanos. Ah, mas professor, tem um decreto aqui, uma portaria que diz o contrário. Os direitos humanos são superiores. Lembra do que eu falei para você lá na outra aula? Eles estão, se eles forem aprovados, como se aprova uma emenda à Constituição, estão lá na posição suprema. E se não forem, estão acima das leis. Então, a ideia é bem simples, tá, gente? Bom, a ideia, esse valor, dignidade da pessoa humana como núcleo básico informador de qualquer ordenamento jurídico, serve de critério e parâmetro para a sua interpretação dos direitos humanos. O mais precioso valor da ordem jurídica brasileira, ele foi erigido como princípio fundamental. A dignidade da pessoa humana ela está lá no artigo 1º, inciso 3 da Constituição, já que a dignidade da pessoa humana é a viga mestra, é o pilar central do Estado brasileiro. Bom, quando se trata de direitos humanos, a gente diz que um não exclui o outro, mas um complementa, um colabora, um preenche a lacuna deixada pelo outro, então a ideia de complementariedade ela é fundamental também para você. Diante de um conflito de normas no direito civil, eu vou usar alguns critérios. Cronológico, a lei mais nova prevalece sobre a mais velha, hierárquica superior em relação à inferior. Em relação aos direitos humanos, a ideia não é essa. O melhor princípio norteador da atividade de interpretação dos direitos humanos é o que a gente chama de princípio pro homine. Eu vou buscar extrair daquela frase, daquele vocábulo, daquela expressão, a ideia que seja mais compatível e favorável ao ser humano. Essa é a ideia. Lembra sempre disso. Princípio pro homine.
a interpretação mais favorável ao ser humano, e não aquela que vai humilhar, que vai desmerecê-la, é a ideia que vai favorecer essa ideia essencial básica da dignidade da pessoa humana. Bom, pessoal, eu espero que a gente tenha tido uma conversa boa e agradável a respeito dessa teoria geral dos direitos humanos e quero ver você, conversar um pouco mais com você na nossa próxima aula, ok? Até já!